Olá, seja bem-vindo ao Crônicas da Surdez, a sua melhor fonte de informação na internet brasileira sobre tudo que for relacionado ao universo da deficiência auditiva, aparelhos auditivos e implante coclear. Eu sou Paula Pfeiffer, uma surda que ouve com 2 ouvidos biônicos, e hoje quero conversar um pouquinho com você sobre como aprender inglês quando você tem perda auditiva, deficiência auditiva, surdez, chame como você quiser ou puder. Vou contar para vocês como eu aprendi. Eu sou uma pessoa antiga, tá, gente? Vou fazer 42 anos esse ano. E no meu tempo, quando eu era adolescente, comecei a aprender, não existia internet. E na escola era muito fraco, a gente tinha inglês só no 2º grau. Então, eu comecei a ser exposta ao inglês quando eu entrei no 1º ano do 2º grau. Acho que eu tinha 15 anos. Mas era assim, 1 ou 2 aulas de 40 minutos de duração numa sala de aula com 40, 50 alunos, ou seja, não servia para muita coisa. Mas eu queria muito aprender. Eu sentia muita vergonha quando a minha mãe me perguntava assim, quando a gente estava no carro, "How are you?" E eu falava, "Cala a boca, mãe, para de encher o saco." E eu, no fundo, eu ficava envergonhada por não saber inglês. Naquela época também, não tinha grana para fazer cursinho. Eu lembro que quase todos os meus colegas e amigos faziam IASES e outros cursinhos que haviam, não sei se ainda existe, e eu não. Então eu pensei, eu quero aprender, na escola não rola, como é que eu posso fazer? Como é que eu resolvo esse problema? E aí, preciso deixar claro que na época eu tinha surdez severa, não usava aparelhos auditivos. Então o inglês ele é muito focado em consoantes como S, CH, pronúncias de consoantes que fazem sons agudos e que pessoas que têm uma perda auditiva severa não alcançam esses sons. Então eu ouvia, por exemplo, eu comprava um CD, eu sou do tempo do CD também. Colocava o CD no som para tocar e ia acompanhando pela letra da música. Muita coisa eu entendia, mas muita coisa o meu ouvido não alcançava. Então eu pensei, eu sou fraquíssima na parte de áudio do inglês, a parte falada, escuta e fala. Então a minha obrigação é focar na parte escrita, que é onde eu posso ser boa agora. Então o que eu fiz? Eu peguei os livros da escola, eu comecei a me adiantar muito. Então, se os meus colegas estavam na lição 1, eu me adiantava e ia para a lição 10. Se eu queria aprender, eu pegava o dinheiro que eu ganhava de mesada, ia numa banca de revistas. Gente, eu sou do tempo da banca de revista também. E comprava uma revista americana que se chamava Seventeen. É como se fosse uma revista Capricho, que eu nem sei se ainda existe. E eu passava a tarde toda trancada numa salinha de estudos com a minha revista Seventeen e com um dicionário traduzindo aqui, papel, lápis, dicionário e revista. Então essa minha experiência de como que eu aprendi o inglês, adquiri vocabulário, adquiri confiança na parte escrita do meu inglês, consegui chegar no ponto de ler e entender qualquer texto em inglês sem dificuldade. Eu penso que isso tem muito a ver com a maneira como eu lido com certas coisas, especialmente com a minha surdez, que é o quê? Esse é o problema, como que eu posso resolver? Eu poderia ter passado a vida toda, ou aquela época, usando a desculpa de eu sou surda, eu não vou conseguir aprender inglês, é muito difícil, eu escuto, mas não entendo. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria ser a pessoa que reclama e não arranja uma solução. Então tinha jeito, ok? Eu podia ouvir, não entender, não ouvir, não conseguir falar, pronunciar direito, surdez severa, sem aparelho, mas eu podia ficar muito boa na parte escrita e foi isso que eu fiz. E é isso que eu recomendo que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que usa aparelho auditivo, que escuta mas não entende, que está na surdez severa, na surdez profunda, que tem muita dificuldade com ouvir, entender e falar inglês, foca na parte escrita. A parte escrita vai salvar a tua vida, assim como salvou a minha. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente,
As pessoas, em geral, não esperam muita coisa de pessoas com deficiência. E se você tem deficiência auditiva, esperam menos ainda que você seja uma pessoa, primeiro, que fala, segundo, que lê em português, tá, gente? Quanto menos que você seja capaz de falar inglês ou outras línguas. Eu acho que na minha época o inglês era quase um luxo, eu tinha poucos colegas e amigos que dominavam essa língua. E hoje em dia é uma obrigação. Qualquer criança pequena é totalmente imersa no inglês desde muito nova, por causa dos streamings, dos joguinhos, dos games e tudo mais. Então, assim, não saber inglês hoje te coloca em uma desvantagem gigantesca. E sendo uma pessoa com deficiência, e uma pessoa com deficiência auditiva, multiplica essa desvantagem na 20ª potência. Então, assim, é quase uma obrigação moral que a gente tem no mundo de hoje, no mundo que a gente vive hoje, um mundo globalizado, cheio de streaming, cheio de filmes e séries, onde a maioria disso tudo acontece em inglês. Não saber inglês, você não pode se dar esse luxo. E hoje a tecnologia é muito amiga das pessoas com deficiência. Sabe como que eu treinava o meu inglês antigamente? Eu aprendi a ler lábios em inglês. Quando a NET chegou lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu morava, minha avó instalou na nossa casa. E eu passava o dia todo, o tempo que eu não estava na escola, assistindo um seriado que chamava The Wonder Years, do Kevin Arnold. Eu era apaixonada por ele, pelo seriado. Então, as legendas eram em português e eu ficava obsessivamente olhando para as bocas deles e tentando puxar do meu vocabulário escrito aquela pronúncia daquilo que eles estavam falando e conectando tudo aquilo, legenda em português, áudio em inglês, movimento das bocas que eu tinha aprendido traduzindo revista e livro. E foi muito legal, foi um puta treinamento auditivo para o meu cérebro, para o meu ouvido também, para a minha memória auditiva, para o meu vocabulário. E era o recurso que eu tinha naquela época. Hoje em dia, vocês têm um conjunto de facas e uma infinidade de queijos na mão para aprender inglês se você tem deficiência auditiva. E acho que ainda cabe muito os truques que eu usei no passado para aprender inglês com surdez severa. Depois que eu fiz o implante coclear, eu voltei a ouvir e a entender, inclusive inglês, e essa é uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu tinha um sonho, um desespero, uma vontade de um dia ser capaz de ouvir e entender alguma coisa em inglês sem leitura labial. Hoje eu consigo, toda vez que isso acontece eu me arrepio toda. Então eu quero compartilhar algumas dicas que podem te ajudar e que eu costumo fazer até hoje. Primeiro, obviamente, você liga seu Netflix ou o streaming que você assina, você bota uma série, um filme, áudio e legendas em inglês e prestar atenção, olhar para as bocas, olhar para as legendas e treinar. Claro que antes disso você tem que fazer um esforço de construir o seu conhecimento em gramática e o seu vocabulário em inglês. Tem uma parte antes. Mas se você quer treinar o ouvido e criar memória auditiva, outra coisa bacana que eu gosto de fazer, treinar com o Google Transcribe, que faz aquela transcrição instantânea do que é falado. Você muda o idioma para o inglês e fica conversando com ele. Se ele conseguir fazer a transcrição sem erros de legenda, significa que você está pronunciando bem. Outra coisa muito bacana de fazer são os podcasts que tem a descrição. Você vai ouvindo o podcast e lendo o que as pessoas estão falando. Outra coisa que eu comecei a fazer hoje, achei o máximo, você pega um artigo, mas isso só alguns sites gringos têm, tá? Não são todos. Um artigo interessante que te interessa, você abre o artigo em outra aba, você clica, que eles têm a opção assim, escute este artigo. Você clica ali, fica ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então tem 1000 possibilidades para quem tem deficiência auditiva, quer aprender inglês, quer melhorar o seu inglês. Busque, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de uma matéria que eu já escrevi com várias outras dicas para que você melhore o seu inglês. A surdez não impede ninguém de aprender inglês. A preguiça e as desculpas esfarrapadas impedem. Então não seja essa pessoa que não sabe falar inglês porque usa a surdez como desculpa para não aprender nem mesmo a parte escrita, tá bom?
Um grande beijo para vocês e fica o convite, vem fazer parte do nosso maravilhoso Clube dos Surdos que Ouvem. Link na descrição do vídeo também.